Crise nuclear no mundo? Será que está acontecendo? O que está acontecendo com o mundo? E olha só, você verá exatamente qual é a relação entre o encontro do Biden e também do Putin que ocorreu agora em junho. Bom, para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Arnaldo Ridani, sou o professor de Geografia e Atualidades aqui do canal GeoAtual, o canal mais divertido, interessante, informativo e crítico de todo esse YouTube. Fala aí, vestibulado e vestibulada, tudo bem com você? Bom, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo e olha só que interessante e que importante. Em primeiro lugar, o contexto sobre toda essa questão nuclear vem principalmente da Guerra Fria, onde nós vamos ter um mundo bipolarizado. Como assim bipolarizado, Arnaldo? Então isso significa que ele muda de humor todos os dias? Não, não é por isso. Esse bipolarizado está falando que ou você escolhia na época a Rússia, ou melhor, a União Soviética com o socialismo, ou então você escolhia o capitalismo dos Estados Unidos. E essas duas potências se brigavam, se encontravam diretamente, só que de uma forma um pouquinho mais amena. Como assim? Então, os países do mundo precisavam escolher um dos dois lados, só que se houvesse uma briga, conflito armado diretamente entre essas duas potências, o mundo inteiro acabaria, assim como hoje. Então, naquela época, elas batiam de frente de forma política, mas elas disputavam território através de conflitos armados financiados dentro de outros países. Inclusive, isso ainda acontece, viu? E fique ligado sobre isso. Então nós tivemos um programa entre Rússia e também Estados Unidos de um acordo de controle da proliferação nuclear. E aí, esse programa ele vai se chamar New START e aconteceu há 51 anos. No ano passado, tinha vencido esse acordo, na verdade do ano passado para esse ano, o Putin e o Biden, eles tinham então esse grande desafio que o Trump não tinha feito e nem cumprido. Então, o que aconteceu? Nós tivemos algo muito importante. Olha só, junho desse ano 2021, nós tivemos esse encontro e, claro, os Estados Unidos e a Rússia não se bicavam, não se conversavam há 7 anos, desde a época da Crimeia. E se você não souber o que é Crimeia, tem um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição para você ir lá e se lembrar. Eu acredito, inclusive, que vai cobrar no vestibular, por quê? Justamente por causa desse encontro do Putin e do Biden lá em Genebra, na Suíça. Bom, então é muito importante de você lembrar que, bom, nós vamos ter esse mundo bipolarizado, nós vamos ter toda essa questão de será que vai poder, será que não vai poder militarizar ou desmilitarizar ou desnuclearizar o mundo? Então, no caso Biden e também o Putin, eles prorrogaram esse programa por mais 5 anos. É pouco tempo, não é mesmo? Onde um vai controlar as armas nucleares do outro. Só que isso foi uma vitória, porque antes esses 5 anos do que nada, não é mesmo? Então, vamos ficar na torcida e principalmente essa já é uma visão de que possivelmente aumentará as próximas relações entre Estados Unidos e Rússia. E além disso, em 2020 foi um ano assim, ô louco, bicho, porque nós tivemos a nuvem de gafanhotos, nós tivemos a Coreia do Norte, nós tivemos pandemia e nós tivemos a Coreia do Norte tão descontrolada, mas tão descontrolada, que ela quebrou o acordo onde você não ia ter o desenvolvimento das armas nucleares lá no Irã. Você sabia disso? Não? Então já aproveita aí, me ajuda, dá esse like grandão aí seu e também se inscreve no canal para saber dessa e de outras notícias. Bom, então a evolução desse conflito ela está totalmente relacionada com essa disputa da Guerra Fria. Então, peraí, nós temos o mundo totalmente sendo influenciado pela Rússia e pelos Estados Unidos, e claro, quais são uns dos resquícios dessa Guerra Fria? O Oriente Médio. Então, claro, tem um vídeo também aqui no canal do GeoAtual falando sobre o Oriente Médio, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre, tá bom? Então é o seguinte, quando nós estamos falando sobre o Oriente Médio, você precisa lembrar que nós vamos ter conflitos não só religiosos. É senso comum quando nós pensamos que os conflitos do Oriente Médio são baseados em conflitos religiosos. E não, são principalmente conflitos políticos, onde nós vamos ter de um lado os Estados Unidos e do outro a Rússia. Então, fique ligado e fique ligada nisso, beleza? E claro que quando nós estamos pensando no acordo, na desnuclearização, essa região ela é muito importante, porque pensa agora com a cabeça dos Estados Unidos. Imagine se a Rússia, imagine se a Coreia, imagine se a China, imagine que qualquer país
acabe vendendo, ou melhor, vá transferir a tecnologia da bomba nuclear para os seus inimigos. Você vai ficar em casa de boa, dormindo tranquilo e tranquila? Não! Claro que não! Então é por isso que é muito importante esse acordo para o mundo inteiro. Para os Estados Unidos, mas também para a Rússia. Relembrando, hein, que nós temos tantas ogivas nucleares, nós temos tantas armas nucleares que nós podemos destruir o mundo 7 vezes. Muita coisa, né? E aí nós temos que lembrar da geografia física. Mas o que a geografia física tem a ver com isso? Principalmente as questões naturais. Nós temos a procura por recursos naturais, nós vamos ter o mapeamento do mundo inteiro. E opa, peraí, ali nós vamos ter minério de ferro. Ali, do outro lado, nós vamos ter bauxita, nós vamos ter petróleo, nós vamos ter solos férteis. E claro que esses países vão atrás dessas matérias-primas. Por quê? Porque o desenvolvimento econômico e industrial, ele não acontece sem as matérias-primas. Então é claro que para esses países, para essas potências, eles vão, ou melhor, elas vão atrás desses países menores, desses países mais rurais. E isso nós podemos falar da América do Sul, mas também da África. E olha só, África aqui desse lado, né? Só que eu não ia colocar a mão na frente, por isso que eu apontei aqui. Não é Polo Norte, é África. Então o que acontece? É claro que é muito importante de nós lembrarmos, essas bombas elas vão ter uma força, uma potência e uma reação em cadeia. Vão usar os elementos químicos, inclusive. E aí é que tá, né? E como é que nós podemos parar essa bomba? Algumas não dá. E aí, quando nós estamos falando de geografia humana, você precisa lembrar do quê? De geopolítica. O que é geopolítica mesmo? É a relação entre os países. Eu e você que vai fazer relações internacionais. Pois é, quem sonha em ser diplomata, por exemplo, fazer RI, esse é um assunto importantíssimo, onde você vai ter muito a relação entre os países. Relações diplomáticas, relações de acordo ou desacordos. Então isso tudo está relacionado. E é importante de nós lembrarmos que, bom, as duas potências brigando, elas são bem, digamos assim, egoístas, né? Porque elas só pensam no delas, mas a população que está morrendo por financiamento dessas guerras, elas não estão nem aí. E olha só, qual é o desdobramento que nós vamos ter hoje? A intolerância. Como assim a intolerância, Arnaldo? Sim. Pensa você com a cabeça de uma pessoa que tem uma bomba nuclear. Você vai ter a bomba e você edita as regras. Você vai deixar os outros países mandarem em você? Se você for uma pessoa muito tranquila, você vai falar, não é que eu vou deixar, mas ou seja, a pessoa já vai ficar titubeando, não é mesmo? Então, claro, essas pessoas ou os países, eles vão querer, eles vão ter esse interesse de dominar o mundo ou de mandar no mundo inteiro. E aí, eu já vou falar para você, atualmente, quais são os países que têm bomba atômica? Hoje nós temos 9. Quais são esses 9? Estados Unidos, Rússia, Índia, China, Paquistão, Coreia do Norte, Reino Unido, França e Israel. Olha só isso. Então sim, muitos países têm inclusive, né, olha só, Paquistão e Índia, os dois estão próximos, tem ali a Caxemira, inclusive, né, que é uma área de disputa entre esses países. Aí nós vamos ter muitos países também no Oriente Médio. Que interessante isso, não é mesmo? E essa reunião entre o Putin e o Biden é para tentar amenizar esses conflitos, é para tentar conciliar ambas as partes. Não, olha só, uma pessoa não precisa ganhar, ambas podem ganhar. É igual, por exemplo, olha esse exemplo. Quando você está, para quem tem irmão ou irmã vai entender, vai lá e aí você vai dividir um pedaço de bolo para o seu irmão ou para a sua irmã. O que você vai fazer? Você vai dar o maior pedaço para o seu irmão ou para a sua irmã? Não, né? Ah, te peguei nessa, né? Safado, safada. Pois é. E aí o que acontece? Uma terceira pessoa tem que vir falar para você o seguinte: se você não cortar de forma igual, a maior parte vai ficar para o seu irmão ou para a sua irmã. Então o que você faz? Você pega a régua aí, não é mesmo? Pois é. E aí, uma crítica importante que nós precisamos pensar é a seguinte: olha só, a soberba, esse egoísmo, esse egocentrismo das potências ignoram as outras problemáticas do mundo. Pessoas morrendo de fome, desigualdade social, temor à guerra e principalmente muitos conflitos e mortes, e não são mortes da sua população, mas sim de países terceiros. Não que a morte da sua própria população seria justificada, não, mas ser de terceiros é pior ainda.
Bom, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos e suas amigas. Até uma próxima e tchau, tchau!